antes de começar, né, vamos nos apresentar, né, porque tem pessoas que conhecem a Mônica, talvez, tem pessoas que me conhecem, então vamos lembrar para todos quem somos. Mônica, você quer começar? Sim, eu começo então. Então, para algumas pessoas que já me conhecem, né, vou repetir mais um pouquinho. Eu sou psicóloga, né, formada aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, estou em Florianópolis, estou há 28 anos, né, formada, trabalhando com clínica e trabalho com a parte de atendimento e com formação de cursos de psicogenealogia. A minha formação em psicogenealogia foi na França, em 2006, então já faz 16 anos aí que eu comecei a estudar psicogenealogia. Já aproveito até para, na hora da apresentação, já de cara, já divulgar que em março teremos um evento de 15 anos da psicogenealogia aqui em Florianópolis, então já fica o aviso, né? E finalizando a formação de psicogenealogia, então eu trouxe essa abordagem para o Brasil em 2008, né? Então, desde esse período, eu tenho apresentado a psicogenealogia com curso, palestras, workshops, né? E os cursos de formação também, tá? Então, eu fiz mestrado e doutorado em criatividade, também aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, e durante mais de 10 anos eu lecionei como professora de psicologia organizacional em algumas universidades aqui no estado também e fora do estado. Tá? Hoje, né, eu estou aqui como representante da Psicogenealogia Brasil, e foi por isso que eu conheci a Amandine, porque os nossos trabalhos são muito complementares, né? E a Amandine vai poder falar um pouquinho para vocês a respeito do trabalho dela e se apresentar também. Então, Amandine, a apresentação é sua. Tá bom. Boa noite a todos. Então, o meu nome é Amandine, sou francesa. A gente se conheceu com a Mônica não na França, mas aqui no Brasil. Embora ela foi na França, a gente se conheceu aqui. Eu sou a fundadora da empresa da Capo e a gente acompanha projetos biográficos. Então, a da Capo, ela nasceu com a intenção de democratizar o acesso à biografia de pessoas comuns, porque geralmente biografias são reservadas a um grupo de pessoas elite, políticos, atores, cantores, mas para pessoas comuns não é tão divulgado, né? Embora existe. Então, a minha intenção com o meu trabalho é democratizar o acesso para todas as famílias, porque eu acredito que cada história merece ser contada e também registrada para que ela possa ser ligada para as futuras gerações da família. Então, eu comecei esse trabalho vendo as pessoas idosas, tendo muitas histórias para contar, mas poucas pessoas para acompanhá-las no projeto de biografias e também poucas pessoas para ouvi-las. Porque quando a gente está novo, a gente esquece um pouco dos mais velhos e as histórias deles acabam ser perdidas. E por isso que a da Capo existe hoje, para justamente não perder as histórias de todas as pessoas, de todo mundo. Assim, acho que é isso. Eu vou parar aqui a minha apresentação e vamos lá para o programa da Masterclass agora, para a gente dar algumas ferramentas para vocês. Você começou, Mônica, a falar um pouco do porquê, né, da nossa parceria, e porque faz todo sentido a gente trabalhar juntas, porque, assim, a psicogenealogia vai estudar, você vai explicar melhor depois, mas
estudar melhor os nossos antepassados e como eles têm um impacto nas nossas vidas hoje. E o interessante é que a pessoa que vai fazer esse trabalho de buscar na sua família, para que ela tenha também a oportunidade de deixar o que ela descobriu para as futuras gerações, é importante que essas descobertas estejam registradas em algum lugar. Então, eu acho que um livro pode ser uma forma muito interessante de deixar justamente esse legado para os nossos filhos. Você quer complementar, Mônica? Não, pode continuar, que aí depois eu emendo tudo lá. Pode falar, eu terminei. Terminou? Ok. Então, aqui a gente se encontrou, né, com esse universo aí do Instagram, e a Amandine disse, olha, o meu trabalho tem muito a ver com o seu, né, e eu disse, realmente, porque a psicogenealogia, à medida que a gente vai investigando a árvore, vai buscando as histórias dos nossos familiares, a gente escreve tranquilamente um livro sobre cada pessoa da nossa história familiar, né? Então, a gente tem várias informações, e o trabalho da psicogenealogia, ele proporciona isso, que a gente resgate uma série de informações que estavam adormecidas na história dos nossos familiares, né? E se a gente não registrar isso, muitas vezes isso se perde. Por isso que eu falo muito para os alunos, né, é sempre bom ter um arquivo, guardem sobre cada família que vocês vão escrevendo, né, um pouquinho de cada um, porque isso depois, para as próximas gerações, vai ser um recurso extremamente valioso. E a mesma coisa relacionado à nossa história também. Se a gente puder escrever sobre o nosso dia a dia, a partir do momento que a gente nasceu, quando a gente está estudando lá a psicogenealogia, falando a respeito do projeto Sentido, né, que é a nossa programação, que depois eu vou falar um pouco mais à frente, se a gente já começar a escrever, a gente já vai trazer uma série de informações que vão estar adormecidas daqui a um determinado tempo, e que muita gente vai querer depois essas informações e vai ter dificuldade para encontrar. Assim como, na hora que a gente está fazendo esse trabalho, que a gente vai atrás das informações dos nossos avós, bisavós, a gente tem dificuldade para encontrar, se isso tivesse registrado, seria um grande presente para a gente hoje nessa pesquisa de psicogenealogia, né? Então, quando a gente começa, às vezes, o curso de psicogenealogia e a gente se depara com algumas informações ou com um livro da história familiar, aquilo todo mundo vem com os olhos brilhando, porque diz assim, nossa, olha o tesouro que eu encontrei. E tem muita gente que chega assim, eu não sei nada da minha família, e de repente encontra um livro. Então, o quanto que essas informações, elas são importantes para a gente deixar como um legado para os nossos descendentes, né? Então, por que não aprender a construir isso, a fazer isso? E aí é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Seguir o programa da nossa Masterclass. Então, a Mônica vai começar apresentando a psicogenealogia, algumas noções, né? Uhum. Não vai dar para falar tudo, né? Uhum. Vai apresentar também a ferramenta principal da psicogenealogia, que é o genossociograma. E eu vou continuar falando da importância da preparação para um projeto biográfico. E, em seguida, eu vou passar para vocês a nossa metodologia, ou seja, tudo o que a gente usa para conseguir definir o objetivo do livro e se preparar antes de começar a escrever. Então, você vai ter acesso a todo esse conteúdo. Então, fique bem atenta. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho aí a respeito da psicogenealogia, né? Eu sei que tem algumas pessoas que já conhecem, inclusive são alunos, né, do curso, já terminaram, alguns aqui também,
mas tem gente que não conhece a psicogenealogia. Então, a psicogenealogia a gente pode resumir numa frase, né, que é uma investigação da nossa história familiar, né? Eu digo que o nosso papel enquanto membro familiar ou alguém que vai fazer a psicogenealogia ou estudante de psicogenealogia é investigar na história dos nossos familiares que situações que foram difíceis, traumatizantes, que situações que causaram desconforto e que, na maioria das vezes, não foram resolvidas, ficaram abafadas e que causaram dificuldades para eles e que hoje elas se transformam para a gente em bloqueios, né? Então, essas situações, elas acabam trazendo para a gente uma dificuldade de viver, de estar muitas vezes no presente ou viver esse presente de uma forma bloqueada, tá? Então, a psicogenealogia, ela é um trabalho de investigação da nossa história familiar. Pode passar, Amandinha. Tá bom. E aí, como é que começou essa psicogenealogia, né? Ela começa mais ou menos lá nos anos 70, 75, 80, com a psicóloga francesa Anne-Ansela Schutzenberg, né, com o trabalho dela como professora na Universidade de Nice, no hospital lá na universidade, fazendo pesquisa com os alunos, né, atendendo pacientes oncológicos e familiares desses pacientes também, né, e a partir desses atendimentos, ela identificou uma série de repetições que aconteciam na história de vida desses clientes, né, desses pacientes e dos familiares deles, né. Por exemplo, pessoas que faziam internação na mesma data que um familiar tinha tido internação. Às vezes eram internados com a mesma idade, às vezes tinham o mesmo tipo de câncer, e ela detectou isso em vários casos, o que chamou a atenção. E a partir daí ela começa, então, essa investigação com outros pacientes, checando a árvore genealógica deles para ver que eventos se repetiam, se era apenas situações de doença ou se existiam outras repetições. E ela se depara, é claro, com várias outras repetições. Data de nascimento com data de nascimento, data de falecimento com data de falecimento, data de internação, data de casamento, nomes repetidos, trajetórias semelhantes, conflitos semelhantes, e ela, então, a partir daí, começa a trabalhar a psico e a genealogia, é onde ela traz o nome psicogenealogia. Então, a gente vai falar de um estudo da psicologia dessa nossa história familiar, da nossa árvore familiar, por isso psicogenealogia. Então, o objetivo seria identificar esses conflitos, essas situações que causaram um desconforto e que se transformaram em traumas, em doenças, né, em bloqueios, né? É um trabalho que é totalmente de uma investigação transgeracional, porque ele vai resgatar a memória dessas pessoas, né? Então, durante o trabalho, durante o estudo dela, ela não só fez a pesquisa com esses estudantes, ou com os clientes, os pacientes, mas com os estudantes também, com os alunos que trabalhavam com ela, e pediu que eles checassem na árvore deles se existia também casos de repetição. Foi onde eles detectaram também outros tipos de repetições, né? Repetição de trajetória, às vezes situações de mulheres que tinham dificuldade para engravidar e tinha na trajetória lá atrás uma avó ou uma bisavó que tenha tido problema no parto e eles tinham dificuldade para engravidar, situações de abuso que se repetiam por gerações na mesma família. Então, ela começou a observar todo tipo de repetição que acontecia na história familiar, né? E aí, com o auxílio desses estudantes, ela começou, sim, a colocar em prática essa psicogenealogia, tá? E isso foi mais ou menos nesse período, e em 88, ela escreveu o livro Meus Antepassados, né? Que saiu lá na França,
e que foi traduzido para a gente aqui no Brasil em 97, mas que não é mais editado, tá? Então, esse livro chegou aqui em 97, bem mais de 10 anos depois, né, de quando foi lançado lá, tá? Vamos mais à frente um pouquinho. Eu acho que passou muito, foi bem lá na frente, só voltar um pouquinho. Então, vamos lá, deixa eu continuar, então, a história aí da psicogenealogia, né? Então, a Anne Ancelan, né, com essas descobertas dela, né, a respeito da psicogenealogia, dessas repetições, né, ela identifica o que aos pouquinhos ela vai chamar de síndrome de aniversário, porque acontece exatamente na mesma data de um outro familiar, tá? A psicogenealogia, ela se baseia na psicanálise, no psicodrama e na sistêmica, né? Por que na psicanálise? Todo o pano de fundo, toda a análise que é feita, né, da psicogenealogia está relacionado com a psicanálise. A Anne tinha como formação de psicóloga a psicanálise e o psicodrama. Então, através da psicanálise, ela faz essa análise das repetições, né? Assim como o psicodrama ajudou ela a construir o instrumento que é o genossociograma, tá? E a sistêmica, que tem todo esse olhar a respeito da estrutura familiar de um sistema familiar. Então, os pilares da psicogenealogia, baseado nessas abordagens, projeção, identificação e repetição, que são pilares que a gente fala da própria psicanálise, né? Inicialmente, nós somos todos imaginados pelos nossos pais, pelos nossos familiares, então a gente está num processo de projeção, a gente diria. E aí, quando eu falo durante as aulas, que nesse período de projeção aqui entra o que alguns autores chamam de projeto sentido, que seria a construção aí da nossa trajetória no futuro. Então, a gente teria ali 27 meses, né, que iniciam 9 meses antes da nossa concepção, os 9 meses de gestação, e pós o nascimento, mais 9 meses, que dão os 27 meses. Esse período é chamado de projeto sentido. E nesse período anterior a ele, a gente está falando da projeção. E muito do que acontece nessa fase também é projeção. Nós projetamos nos nossos filhos muito do que a gente não fez, né, desejos nossos, mas nós trazemos também informações dos nossos antepassados, de coisas que eles não conseguiram realizar e que eles gostariam que alguém fizesse e que muitas vezes os nossos pais não fizeram e cabe a gente, às vezes na geração dos netos, realizar. Tá? Então, nessa projeção, a gente tem uma série de informações da árvore materna e da árvore paterna, né? Trazendo aí sonhos, né, que não foram realizados, desejos e também situações de medo, né, de vergonha, de constrangimento, que vem também para essa projeção. Então, eu imagino lá um filho que tenha a possibilidade de conseguir, de repente, um sucesso profissional que não foi atingido, talvez, na minha geração, e que tenha sido um desejo, às vezes, do meu pai ou do meu avô, e que esse filho que vai realizar isso. Então, eu estou projetando nessa pessoa sonhos, desejos, mas não vamos esquecer de toda a outra parte também, né, do que não foi realizado. A partir do momento do nascimento, a gente vai buscar as identificações, e daí a gente vai identificar as situações de nomes, a gente vai identificar as características pessoais que são parecidas ou não. Nós vamos falar ali a respeito de posição na família, com quem que a gente se identifica, que características a gente traz de um ou de outro familiar que é semelhante, o que uma bisavó fez lá atrás, que de repente estudou música e hoje eu me identifico muito com a música, então eu tenho um vínculo muito forte com essa bisavó, com essa avó, né? O que é essa identificação? É uma forma da gente se vincular a essa história da árvore também.
E, na sequência, o outro pilar da psicogenealogia seria a repetição. Então, a repetição é o que vai dar para a gente a nossa ligação com os nossos antepassados, em que nós vamos repetir as histórias de vida, os dramas que eles passaram, nós vamos repetir, às vezes, o desejo, né, de realizar algo grandioso, nós vamos repetir, às vezes, um nome, nós vamos repetir datas, né? Então, essa repetição ela vem para marcar essa trajetória, marcar que nós estamos inseridos na mesma família. Então, quando eu repito a data de alguém da minha história familiar, essa data ela pode trazer já uma informação de outras gerações. Eu posso estar repetindo a data de um tio, mas pode ser que eu tenha um vínculo forte com ele, mas essa data não é só desse tio, às vezes ele é de casamento de um avô, né? E aí a gente está trazendo essa data. Então, talvez o nosso inconsciente e familiar esteja mandando essas datas como uma forma da gente repetir e da gente olhar um pouquinho mais para eventos que possam ter acontecido nesse período, tá? Então, em datas repetidas, a gente acaba observando mais na árvore, porque é muito evidente. A mesma coisa com relação aos nomes. Só para a gente ter alguns exemplos aqui de repetição, do quanto essas repetições elas são fortes e marcam para a gente os vínculos, eu vou trazer duas situações que a gente viu na mídia esse ano, aliás, até antes, né? Sobre essa questão de data. Uma delas é o Garrincha com a Elza Soares, né, que a data de falecimento dela foi exatamente a mesma data de falecimento dele, se não me engano, acho que foi a data de falecimento, né? Que vai relembrar. Então, essas datas, elas vão se vincular a pessoas, a situações que são significativas e importantes para a gente. Então, a gente pode estar comemorando, às vezes, uma data, e essa data ser relembrada daqui a 100 anos lá na frente, porque foi uma data significativa, tá? Então, quando ela se repete muito, ela é uma data marcante, significativa nessa história familiar. O outro exemplo é o do Paulo Gustavo, né? O ator que faleceu com a Covid em 4 de maio, às 9 horas da noite, às 21h12. E no momento do falecimento dele, a mãe dele relembra que foi exatamente a mesma data que ele começou no teatro, né? Foi quando ele fez a apresentação e basicamente no mesmo horário. Então, essas situações de repetição são situações que marcam o nosso inconsciente familiar, que marcam que a gente tem um vínculo com essa história. São repetições, são significativas, tá? E se repetimos, se uma data se repete muito na nossa família, é porque algo precisa ser visto que ainda não foi visto. Por isso, a necessidade da gente registrar esses fatos, da gente resgatar a história dos nossos familiares, para que a gente possa saber o que aconteceu, o que eles estavam vinculados. Então, a projeção, identificação e repetição vão trazer para a gente o contexto de vida nosso, o momento que a gente estava vivendo, mas também o momento em que a gente foi projetado, o momento que os nossos pais viveram e o que aconteceu na história de vida deles, para que a gente possa entender como nós nos constituímos. E, a partir daí, olhar todas as gerações que vieram antes da gente e poder fazer essa relação, tá? Vamos mais à frente um pouquinho. Então, aqui eu já falei a respeito dessas repetições de datas, né? Que é daí que ela tira o conceito de síndrome de aniversário, né? Essa síndrome de aniversário, ela tinha sido já observada por uma médica americana, psiquiatra, se não me engano, com a internação de pacientes na mesma data e mesma doença, mas ela observou isso em casos de pacientes psiquiátricos, tá? E a Anne amplia esse conceito, até porque a Josephine Hildegard, ela não colocou o nome síndrome de aniversário, mas ela mencionou que seriam como um aniversário, como se relembrasse. E a Anne, então, coloca o nome de síndrome de aniversário, né, batizando essas repetições,
só que não apenas para datas e nomes, mas para todos os eventos que são marcantes na história familiar. Tá? Então, vamos lá para o genossociograma. Falar um pouquinho aí dessa ferramenta da psicogenealogia, né? Então, quando eu falo para vocês, né, que lá desde o início da nossa trajetória, a gente já vai recolhendo informações a respeito de como a gente foi, quais foram as expectativas para a nossa vinda, né, do nosso projeto. Aí, a partir dali, com quem que eu me identifico? Quais são as identificações? O que essa pessoa tem a ver comigo? Depois, que tipo de repetição, que trajetórias são semelhantes? Então, eu já tenho aí uma série de informações. Aí nós vamos falar do genossociograma, que é a ferramenta da psicogenealogia, onde eu vou construir a história da minha família, onde eu vou representar graficamente, eu digo que é uma foto, é um retrato da nossa família, feito por símbolos, né? Então, ele vai colocar em evidência aí tudo que a gente muitas vezes esqueceu de contar. O trabalho da psicogenealogia vai ser justamente essa investigação. Buscar na história dessas pessoas situações que muitas vezes ficaram encobertas nessas gerações, né? E o que a gente pode fazer com isso para ajudar a gente a viver melhor hoje, né? Então, o genossociograma, pode passar mais um, por favor? O genossociograma, ele é construído com símbolos, né? Assim como está aqui um exemplo rapidamente. Então, a gente utiliza o símbolo, né? Um triângulo ou um quadrado para o masculino e um círculo para o feminino. Então, a gente vai montando ali de acordo com as gerações, né? Então, ali embaixo, né, vocês têm ali uma representação de um IVG ali, que seria um aborto, né? Um aborto provocado, mas ele vem para a árvore, porque ele tem um lugar ali na árvore. E isso, muitas vezes, já é motivo de segredo de família. São fatos, às vezes, ocultos. E quando a gente não posiciona isso na árvore, às vezes a gente tem um sentimento de não estar no nosso lugar, da gente achar que é alguma coisa diferente, mas a gente não sabe exatamente o que, a gente sente o desconforto. São situações desse tipo que, às vezes, as pessoas vêm buscar para fazer a psicogenealogia ou mesmo para fazer uma psicoterapia de uma forma tradicional. Então, esse genossociograma, ele ajuda a gente a colocar em ordem, a organizar essa estrutura familiar. Aí, ao lado de cada integrante, a gente vai colocando as datas de nascimento, a data de falecimento, a gente coloca as datas que foram significativas para essa pessoa, a gente vai colocar ali o lugar de nascimento dela, se ela tem um hobby específico, que tipo de atividade profissional ela exerce, né? Se é uma pessoa que já faleceu antes, a gente coloca ali a idade dela que faleceu, qual foi a causa, se tem alguma doença, e a gente vai contextualizando com o momento de vida daquela pessoa. Então, quando eu vou lá para cima, né, estudar lá aquele primeiro que está lá, o Charles François, eu vou estudar a história dele lá de 1890, quando ele nasceu, até 1951. O que aconteceu na história dessa pessoa no momento em que ele nasceu? Muitas vezes a gente diz, eu não tenho essa informação, não tenho como descobrir, mas a gente vai buscar em fatos históricos, a gente vai resgatar um pouquinho do lugar onde essa pessoa residia, o que pode ter acontecido naquela região. Então, são informações que vão acrescentar no genossociograma. E é claro que, para elaborar isso como um trabalho psicoterapêutico da psicogenealogia, a gente vai partir de uma pergunta, né? E vamos fazer a investigação dessa história geração por geração. O importante do genossociograma é justamente trazer todas essas informações e colocar de acordo com a ordem de nascimento essas pessoas na árvore, tá? Então, nós temos aqui vários integrantes dos quais a gente vai estudar a história de cada um deles. Então, para cada um deles aqui, a gente poderia escrever um livro, por exemplo, né? Sobre a história de vida que eles têm. E, às vezes, a gente se identifica mais com um do que com o outro, tá? E outra coisa que é importante a gente lembrar, que no nosso genossociograma, a gente inclui também
as pessoas que fizeram parte do nosso contexto familiar. A gente vai trazer para o genossociograma, às vezes, alguém que morou na casa, mas que não tinha um vínculo exato de primo, não tinha nenhum parentesco específico de sangue, mas foi alguém que foi significativo, que morou lá na casa, que fazia parte e que tem uma história também a ser traçada junto com a minha. Eu vou trazer para esse genossociograma situações que me marcaram na minha trajetória também, tá? E aqui eu vou trazer um exemplo para vocês, né? Que eu acho até que eu coloquei isso no outro dia, não sei se no Instagram. É uma senhora comentando que na família dela, todos os filhos, né, tinham muito medo de entrar no mar, que ninguém aprendeu a nadar, e que ela também, ela não entrava no mar de jeito nenhum, e que ela entendia por quê, e que muitos dos filhos não sabiam, mas que ela, quando pequena, presenciou no Rio uma vizinha, uma amiguinha, na época ela tinha, se não me engano, 4 ou 5 anos, morrer afogada no rio. Então, para ela, isso foi uma situação que foi muito marcante, né? Então, se a gente falar do genossociograma e a gente estiver trabalhando uma situação desse tipo, de uma dificuldade de entrar no mar, ou se a gente estiver trabalhando o neto dessa senhora, talvez ele não saiba dessa história, e isso muitas vezes não está registrado. Então, a necessidade da gente registrar essas situações que nos causaram dificuldade, medo, para que depois a gente possa trazer para os nossos descendentes, às vezes aquela dificuldade que ele tem de entrar no mar está relacionado a um medo que essa avó passou quando ela estava pequena, na infância, por causa de um vizinho. E se a gente não considerar essa história do vizinho, essa história, a gente não iria saber, muitas vezes, por que toda a família teve dificuldade relacionada ao mar. Então, isso são histórias, são fatos que são significativos e que a gente traz para a compreensão da nossa psicogenealogia, tá? E aí existem diversas outras situações que a gente pode passar, né, relacionada também a fatos, né, de pessoas que viveram com a gente ou que a gente presenciou e que vão causar um impacto na nossa trajetória. Posso usar o exemplo da pandemia, posso usar o exemplo de guerras, que muitas pessoas passaram, e de acordo com o ambiente em que elas moravam e o que as pessoas viveram ali, a gente vai ter uma relação diferente no futuro e os nossos descendentes também, tá? Então, o genossociograma, ele serve justamente para isso, para a gente deixar esse registro e identificar essas repetições de data e de nome, tá? Que é o que vocês vão trabalhar bastante com a psicogenealogia, né? Agora a Mandine vai continuar a falar um pouquinho desses registros, né? Depois a gente comenta mais lá no final. Tá bom, obrigada. Então, eu vou apresentar a metodologia chamada metodologia BOL, que é a busca e a organização das lembranças. Eu vou só deixar um videozinho de apresentação para justamente vocês entenderem da importância dessa preparação quando a gente quer começar a escrever a nossa história ou a história de um parente. Porque, na minha experiência, eu, por exemplo, sempre, quando a gente começa um projeto biográfico, eu sempre entrego para os meus clientes um guia de acompanhamento, para que antes das entrevistas, a pessoa chega já sabendo mais ou menos o que ele vai contar. Senão, o projeto acaba sendo muito longo, as entrevistas não fazem sentido nenhum, porque a pessoa começa falando da previsão do tempo, depois ele fala da infância dele, depois da aposentadoria, assim que tudo misturado e a gente acaba não avançando. E o objetivo é justamente terminar o livro, colocar um ponto final em um texto para contar da história da pessoa, mas também a gente tinha comentado também da última vez que talvez não é necessário
e também não é recomendado revelar tudo no livro. Então, essa preparação também ajuda justamente a definir corretamente o objetivo do livro e também o que vai ser revelado e o que não vai ser, o que é melhor não. Então, agora vou compartilhar com vocês esse videozinho, que é um trecho da aula de um curso online que a gente gravou, para vocês entenderem um pouco da nossa experiência com uns clientes. Qual é a importância da preparação? Uma vez, a gente teve uma experiência que nos ensinou muito. Durante as primeiras entrevistas com um casal que queria contar a história da empresa deles, eles começaram contando da infância deles, uma infância sofrida, não muito fácil. Quando a gente entregou as primeiras páginas do livro para eles, eles acharam o texto muito melodramático. Eles esperavam um livro focado na empresa, com personagens fortes, batalhadores. Então, essa experiência nos ensinou muito, porque a gente errou no processo da preparação. Faltou uma preparação melhor. Faltou esclarecer com eles o que eles queriam que fizéssemos com as informações passadas. Foi uma perda de tempo para eles, além de mexer muito com as emoções deles. Porém, para nós foi um grande aprendizado. Esse trabalho de preparação é importantíssimo, tanto para a pessoa que vai escrever o livro, quanto para o biografado. Então, essa situação acaba mostrando que a gente errou, porque eles, como eu já falei nesse vídeo, eles esperavam assim, um livro sobre a empresa que eles montaram e tal, e como a gente errou, né, na preparação, a gente acabou contando histórias sobre a infância deles, e eles não queriam isso. Então, eles acabaram desistindo do projeto e também, assim, com uma sensação não muito boa, porque mexeu muito voltar na infância deles e eles não estavam preparados justamente para falar dos acontecimentos da vida deles. Por isso que eu falo que a preparação é muito, muito importante. Então, vamos lá. Como que a gente faz essa preparação? Então, nós trabalhamos também com a árvore genealógica. Para quem já, por exemplo, fez o trabalho, que já tem um genossociograma pronto, esse daqui pode ser usado como uma ferramenta, como a Mônica comentou, para conhecer a sua posição na família. E também facilita a identificação dos nomes e sobrenomes e as relações de parentesco também. A árvore genealógica, eu sempre falo para as pessoas, assim, tentar fazer árvore genealógica com pessoas da família, porque geralmente a gente não conhece todo mundo. Nossos irmãos, primos, por exemplo, a gente... Devagar, Alguém queria participar? Já fechei o microfone. Tá. Deixa. Tá bom. Sim, quando a gente tem uma pessoa que pode ajudar também nesse trabalho de fazer a árvore genealógica, ajuda também para resgatar memórias esquecidas, tá? E também, para a gente que trabalha no registro, é super importante, porque ela pode ser usada como uma ilustração do livro. E aí, para as futuras gerações, vai ter um presente muito grande, porque eles vão ter acesso à árvore genealógica da família. E, assim, pensando no leitor e nas futuras gerações, justamente, a gente pode usar essa árvore
Aí eu coloquei um exemplo da árvore genealógica que pode ser usada. E usada também como ilustração no livro. No começo do livro, já o leitor pega o livro e ele sabe quem escreveu o livro. Assim, essa pessoa escreveu o livro. Ele era o filho desse daqui. E o pai desse daqui. Entendeu? Então, por isso que é super importante fazer essa árvore genealógica, porque além de ser uma ilustração no livro, ela ajuda a resgatar memórias. E como a Mônica comentou também, a parte dessa árvore genealógica pode ser realizada uma lista com as pessoas que não fazem parte da família, mas que tiveram uma importância nas nossas vidas. Amigos, vizinhos. E aí, exatamente, fazendo essa árvore genealógica que vai trazer um monte de lembranças e um monte de informação. Então, eu já falei, né? Ao fazer a montagem da árvore genealógica, é possível que lembranças de pessoas que não fazem parte da família aparecem e que impactaram de uma certa forma a sua vida. A Mônica comentou esse exemplo do mar, né? Do medo de entrar na água, mas pode ser também lembranças positivas, né? Não só traumas, vamos dizer assim. Porque justamente eu gosto sempre de falar que, embora a gente trabalhe no passado, embora a gente trabalhe com traumas, a gente também quer compartilhar nossos sucessos, como a gente superou justamente os desafios, os acontecimentos felizes, nascimentos, casamentos, celebrações. Então, eu acho que é importante também ter isso em mente, né? Que ter a visão pelo futuro. A gente trabalha no passado, a gente estuda o passado, mas sempre pensando para o nosso futuro como pessoa. Agora estou estudando acontecimentos que aconteceram na vida dos meus antepassados, mas eu estou estudando isso para justamente depois viver melhor e depois deixar o que eu aprendi para meus filhos, que eles não terem que passar justamente por situações difíceis e já entender por que estão passando por isso. Então, eu sempre penso no futuro. Então, como a gente vai se organizar para conseguir lembrar muitas coisas, porque tem pessoas que lembram de muitas coisas, que sempre contam as mesmas histórias, mas que talvez, como eles não trabalharam de forma organizada, vamos dizer assim, eles esqueceram talvez de acontecimentos interessantes na vida dele. Então, por isso que a gente vai organizar as nossas pesquisas em 4 grandes períodos, que são aqueles. Então, cada um, então, primeiro do 0 aos 21 anos, 22, 42, 43, 63 e mais de 64 anos. Cada um desse período a gente vai trabalhar de 7 em 7 anos. E o que a gente vai pesquisar durante esses períodos? Vamos primeiro tentar, para cada período, olha, sentar e do 0 aos 7 anos, onde eu morava, com quem eu morava, tinha vizinhos, tinha amiguinhos, eu ia na escola e eu ficava com a minha mãe, a gente costumava visitar a minha avó.
tudo isso, fazendo isso, sempre para cada período, do 0 ao 7, dos 14 ao 21, e etc. Sempre fazendo esse trabalho de lembrança dessa descrição do ambiente de vida para cada período, tente se lembrar das suas emoções, do que você sentia quando ia na escola, por exemplo, o caminho que você frequentava. Eu me lembro que a minha avó, ela lembrou que quando ela ia na escola, sempre tinha um cachorro, e elas, com as irmãs delas, ela tinha muito medo desse cachorro. Então, ela sempre pegava um galho de madeira para tentar se proteger. Então, o caminho da escola, ela lembra dessa história. Então, ela lembra que tinha medo. Então, ela fazendo esse trabalho, ela lembra dessa emoção. Também é importante descrever, porque além de trazer todas essas informações, traz também, é interessante para depois o seu texto ser mais rico, contando, fazendo a descrição. A minha avó era assim, era pequena, era baixinha, tinha o cabelo branco, ela sempre tinha o avental. Isso vai ser super importante para dar mais contexto no seu livro, no seu texto. Ela tinha um jeito de falar, sempre quando chegava na casa dela, tinha esse cheiro de sopa que ela fazia sempre, enfim, tudo isso. Na mesma ideia, sempre trabalhando com esses períodos, tente lembrar dos eventos marcantes que aconteceram para cada período. Por exemplo, dos 20 aos 27, nasceu a minha primeira filha. Naquele momento, eu estava trabalhando naquele lugar. E assim, sempre também tentando lembrar das emoções de cada acontecimento. Depois, você vai ver que fazendo já esse trabalho, você vai lembrar de muitas coisas que estavam guardadas faz muito tempo. E o interessante, para quem pode, é fazer esse trabalho junto com pessoas da família, porque dá ainda mais informações e o processo acaba sendo muito rico também, porque eu acho que, às vezes, em algumas famílias, a gente acaba passando pouco tempo juntos, e quando a gente passa tempo juntos, é mais assim, cada um no celular, sei lá. Eu acho que fazendo esse trabalho de resgatar memórias, é interessante também como um propósito de reuniões familiares. Hoje vamos nos reunir e vamos falar do meu nascimento, vamos falar do casamento dos avós, assim. Eu acho que é interessante também para criar laços, ou criar novos laços entre membros da família, tendo um projeto em comum. Já pensando na conclusão e no propósito do seu livro, é interessante também refletir para cada período da vida quais eram os seus sonhos. Não sei, eu quando tinha 14 anos, eu sempre quis ir na Itália, por exemplo. E será que eu consegui realizar esse sonho, já que chegou, não sei, aos 60 anos, vamos supor? Não. Assim, eu acho bom também lembrar de tudo o que a gente ainda não fez, tudo o que a gente queria fazer, porque o projeto, além de ser interessante para nós, para nos conhecer, interessante para deixar um legado para as futuras gerações, também é importante perceber que ainda não terminou
Assim, eu sempre gosto de dizer, sobretudo para as pessoas que muito idosas, que o fim do livro não significa que é o fim da vida, porque aconteceu uma pessoa que trabalhava fazendo entrevistas e acompanhava projetos biográficos em pessoas que estavam já na fase final, assim, da vida deles, estavam no serviço, como é, de cuidados paliativos, não sei se será a palavra certa em português. E aí, essa pessoa acompanhava justamente pacientes nesse serviço, e era, assim, incrível que a pessoa esperava, como se ela esperava acabar o livro para deixar, assim, para falecer. E por isso que eu falo que a gente está acompanhando agora, quando a pessoa está bem de saúde e tal, eu falo, não é o fim da vida, muito pelo contrário, dá uma energia a mais, né? Verdade, eu tinha esse sonho, verdade, eu não realizei, eu queria viajar lá, mas eu não fui. Tudo isso, né? Os projetos que a gente não foi até o fim. Então, é interessante também desse ponto de vista. Recordar de coisas bonitas, como já falei, né? De casamentos, nascimentos. E qual conselho, lição a pessoa queria passar para as futuras gerações. Agora, chegando aqui, já você vai ter um monte de informação. Agora vai ter que organizar todas essas informações, porque, como eu já falei, e talvez, Mônica, eu acho interessante você lembrar dos cuidados que a gente tem que ter quando a gente vai registrar um trabalho, porque agora é o momento de escolher o que vai ser contado no livro. Porque vai ter muitas lembranças, muitas informações, mas não todo tem que ser contado, e tem algumas coisas que precisam ser conversadas antes de ser registradas, mas eu vou deixar a Mônica falar mais sobre esse assunto. Então, foi bom você lembrar, né? Porque quando a gente está fazendo o estudo da árvore, né, da psicogenealogia, às vezes as pessoas descobrem histórias dos seus familiares e coisas que às vezes podem ser muito comprometedoras, né? Naquela época, vamos supor, se a gente olha lá para a terceira ou quarta geração, tem situações que ficaram fechadas porque eram vistas como vergonhosas, né? Seria às vezes uma decepção para a família e para a própria pessoa também, então aquilo ficou guardado, ficou trancado. Quem está pesquisando hoje pode olhar para aquilo lá e dizer, nossa, mas que besteira, né? Nada a ver deixar de falar sobre isso, por que não trazer isso à tona? Só que a gente também precisa entender o contexto lá daquela época e agora, quem são as pessoas que estão envolvidas com aquela situação? O que a gente deve realmente revelar e como a gente deve revelar. Quando a gente faz esse trabalho na psicogenealogia, a gente fala desses segredos de família que muitas vezes vem como um peso, né? Então, à medida que a gente revela isso, a gente traz muito mais leveza para a família, para a gente, para as pessoas que estão envolvidas. Só que tem determinadas questões, tem determinados assuntos que às vezes podem causar um constrangimento, um peso ainda maior. Então, às vezes, assim como ela está comentando, tem situações que não dá para a gente colocar direto num livro, primeiro, sem ter autorização da pessoa, né? E sem a gente saber se não vai magoar mais ninguém, porque ali, às vezes, a gente pode construir ainda um conflito maior. Então, é preciso a gente ter um pouco de cuidado em relação a isso, né? Porque às vezes a gente descobre, né, outras. Quantas árvores a gente já olhou
que tem, às vezes, um antepassado, um avô que tinham duas famílias, uma numa cidade e outra em outra. E, às vezes, isso estava escondido, ninguém sabia. E, à medida que a gente vai estudando, a gente descobre. Então, será que quem está vivo hoje vai olhar isso com tranquilidade ou vai trazer isso como uma dificuldade? Vale a pena a gente colocar no livro? Então, todas essas ponderações a gente precisa fazer, né? Por isso é importante, primeiro, a gente trabalhar essa psicogenealogia para acalmar, né, até essa descoberta, esse sentimento que vem ali, para que depois a gente possa escrever com mais tranquilidade, né? Exatamente. E também, mesmo se não é uma questão de segredos, são mesmo assuntos que parecem ser mais leves. Por exemplo, eu tenho o caso de uma senhora que acompanhei e ela estava falando da separação do filho dela e falando muito mal da ex-nora dela. Então, o casal, né, o filho com a ex-nora, eles tiveram filhos juntos e esses filhos eram os netos da senhora. Então, eu falei, eu acho melhor, assim, a gente acompanha, a gente dá conselhos que talvez isso não é necessário colocar no livro. Ou ponderar, assim, colocar de uma outra forma, assim, para não machucar ninguém. Porque, claro que os netos iam ler e ver o texto, e a avó falando mal da mãe, pode ser complicado mesmo. Enfim, vamos lá. A tabela organizadora. Quando a gente vai chegar aqui no final, quando a gente vai resgatar muitas informações, é preciso agora organizar essas lembranças. E uma tabela, como essa daqui, por exemplo, ela vai nos ajudar a justamente identificar o que a gente vai colocar no livro, quais acontecimentos são relevantes, eu deixar aqui na última coluna, fatos relevantes da vida para o livro. Porque fazendo todo o trabalho de preparação, você vai chegar falando, eu percebo que o objetivo desse livro é isso. Então, não adianta, por exemplo, embora for um fato muito interessante da sua vida, mas será que ele é verdadeiramente importante e relevante para o livro? Embora ele é importante para a sua vida, talvez ele não é relevante para o livro que você quer escrever. Então, essa tabela, ela vai ajudar nisso para ver o que é relevante ou não, e também relacionar acontecimentos da nossa própria vida com acontecimentos gerais. Por exemplo, eu coloquei aqui o exemplo de uma pessoa que nasceu em 1935 na Europa, e em 39 começou a Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu no nível nacional? Tive uma crise econômica enorme, perdas humanas gigantescas, e na região onde a pessoa morava, teve desemprego e fome. Então, foi exatamente nesse mesmo ano que a pessoa e com a família dela emigraram para o Brasil. Então, esses são acontecimentos que todo mundo conhece, né? Que é a Segunda Guerra Mundial, todo mundo sabe das datas, todo mundo sabe das consequências dessa guerra, mas talvez tenha acontecimentos internacionais que foram esquecidos e que podem ser relacionados com a nossa própria história. Então, por isso que essa tabela ajuda a dar um contexto também da nossa própria história e também sempre pensando nos leitores e futuras gerações, dá também contexto histórico
que é super importante, que vai ajudar também a escrever um texto mais rico. Mônica, se você quer complementar nessa parte, eu acho que vai ser interessante. Sim, porque isso aqui vai bem no que eu comentei lá do genossociograma, né? O quanto é importante a gente contextualizar o momento, né, de vida dos antepassados, porque essas situações ali que ela pontuou, por exemplo, na Segunda Guerra, né, o contexto na família deles foi de desemprego, de fome, que levou à imigração. Então, quantas situações, né, de um contexto mais amplo, elas vão interferir na vida da família. Por isso, a gente deve, na hora de fazer o genossociograma, colocar esses fatos significativos, que é isso que ela está trazendo ali como contexto geral, né, que é esse contexto sociohistórico, depois a nível nacional, a nível regional, na cidade, como é que foi sentido isso? Porque de uma cidade para outra, a gente vai ter diferença, né? Quem mora no interior, quem mora no litoral, vai vivenciar períodos, né, o mesmo período de maneiras diferentes, tá? Então, essa é a importância da gente fazer essa tabela, e que, no caso, a gente faz isso já lá no genossociograma também, tá? Quanto que isso é significativo. E eu diria que aqui, quando ela coloca ali a parte do nascimento, a gente também já vai saber para o nosso projeto, aqueles 27 meses que eu comentei, qual é a base, vamos supor, da nossa chegada, né? Quais eram as expectativas? Quem foi gerado numa situação dessa de guerra, de desemprego, de fome, como é que isso vai se refletir na vida da gente mais tarde? Então, são todos esses recursos que são importantes para a gente compreender a nossa história. Isso, exatamente. Obrigada. Estamos chegando ao fim já da apresentação de algumas ferramentas que a gente queria compartilhar nessa masterclass. Eu queria saber se até agora alguém está com uma dúvida sobre tudo o que foi falado até agora. Alguém gostaria de participar? Tá bom, então tudo estava claro. Se alguém tem alguma dúvida depois, pode também chamar a gente de maneira individual. Então, vamos lá. Então, agora a gente gostaria de compartilhar com vocês que a gente, juntando as nossas duas expertises, a gente decidiu compartilhar para vocês e disponibilizar um curso online. Ele chama Além do Autoconhecimento, e a gente gostaria de apresentar a vocês o programa desse curso. E primeiro os objetivos do curso. Mônica, você quer apresentar? Pode ser. Então, assim, o curso, né, a gente conversando, a gente disse, a gente pode fazer um trabalho em conjunto para que as pessoas iniciem, então, esse processo de escrever o livro, né? Então, um dos objetivos ali é compreender essas influências dos antepassados na nossa vida hoje. Como é que, resgatando, olhando lá a história dos nossos familiares, fazendo a psicogenealogia, a gente vai entender como é que isso interfere para a gente hoje, né? Vamos aprender com o curso como é que a gente vai registrar essa história de família e transformar isso num livro, que foi um pouco dessa metodologia que ela mostrou para vocês aqui hoje, né? E esse curso vai proporcionar também a gente se conhecer mais e evitar muitas das repetições, né, das situações de trajetória de vida dos nossos familiares, né? Então, o curso dá essa possibilidade de autoconhecimento, né? Por isso que a gente fala que ele vai além desse autoconhecimento, porque ele vai buscar realmente aonde é que veio as nossas raízes, né? Pode continuar. Você falou que o objetivo era iniciar o livro, mas ele não é iniciar, ele é chegar até o final do livro. Concluir o livro. Concluir o livro.
concluir o projeto e até imprimir o livro. Já vou falar mais do programa do curso nas slides seguintes. Se você quer apresentar a primeira parte do curso. Uhum. Então, essa primeira parte é um curso, né, de nomes e datas que tem já formatado. Então, eu trouxe ele para cá, para ele fazer essa primeira parte de introdução da psicogenealogia. Aí, ali, eu vou... tem a apresentação, né, do que é a psicogenealogia, um pouco do que eu falei hoje, a respeito desses pilares. Aí, amplia esses conceitos, falando ali da síndrome de aniversário, lealdade familiar, os conceitos de neurose de classe que envolvem todo, que permeiam aí as nossas histórias familiares. Aí tem a construção do genossociograma e vários exercícios voltados a olhar o nosso projeto, como construir o genossociograma, o que a gente deve observar lá no nosso período de nascimento, né, quais são as situações que marcaram a nossa trajetória, e buscar nesse genossociograma aí as datas de família, as datas que aparecem repetidas, e depois o estudo também dos nomes na nossa árvore familiar, né? Em que contexto o nosso nome foi escolhido, né? Que significado que ele tem para a família, né? Por que que eu recebi esse nome, o que que isso fala da minha história, porque o nosso nome, ele também traz a história da nossa família, né? Quem está aqui no curso, quem já foi meu aluno, já sabe, já ouviu falar várias vezes a respeito da história do nome, e ele tem relação com o que a família precisa também naquele momento. Então, ele é bem voltado para essa introdução da nossa história familiar. E aí, depois a Amandine continua com esse projeto biográfico, né? Isso. Então, a primeira parte do curso, ele vai... vamos continuar falando dessa preparação, dar ainda mais ferramentas, que a gente já passou boa parte das ferramentas agora, mas também, agora que eu me preparei, que estou pronto, o que eu vou fazer? Apenas eu esqueci de falar que esse curso ele foi preparado em conjunto com um escritor profissional que trabalha com a DACAP. Então, porque a gente vai falar também da escrita e da narração. Então, vamos ter aulas sobre a preparação, sobre as entrevistas, porque essa parte do curso ele é interessante para quem quer escrever a própria história, mas também quem quer acompanhar alguma pessoa no processo. Por isso que tem um módulo que chama entrevistas focadas, porque a gente não vai apenas ir visitar uma pessoa que a gente vai acompanhar, ou a gente não vai ir se fazendo perguntas à toa, não. As entrevistas, elas estão focadas no assunto que nos interessa. Por quê? Um projeto biográfico, ele é um processo que é muito... que é complexo, né? Que demora muito. E por isso que muitas pessoas abandonam o projeto, porque é difícil ficar focado justamente num projeto, e nesse projeto também é difícil ficar focado. Então, a gente compartilha muitas ferramentas para justamente chegar a concluir o projeto, que é o objetivo do curso. Verdadeiramente, a gente compartilha também cronogramas, para vocês conseguirem se organizar o seu tempo para dar espaço para esse projeto, que é um projeto muito importante. Depois vamos falar de transcrições, de escrita segura, de revisão do texto, da importância da revisão e da impressão, porque a gente disponibiliza um template, um modelo, para você conseguir registrar todos os capítulos do seu livro e também imagens da família, para que esse livro, no final do projeto, no final do curso, você consegue imprimir o livro e ter esse tesouro para a sua família e para as futuras gerações da família.
ou da pessoa que você vai acompanhar no projeto, tá? Assim, vocês têm alguma dúvida até agora sobre o programa? Sim. Kátia, você pode... Mônica. Ok. Então, boa noite. Boa noite. Obrigada a vocês duas, né, pela disponibilidade, né, de fazer tanto conteúdo, né, para gente. Eu queria saber se essas aulas todas serão só online e se tem um tempo definido, se a gente pode ter um acesso por tempo definido, como que fica isso? Então, outra coisa, se elas são ao vivo ou se elas são só gravadas? Então, elas são todas gravadas já. A sua outra dúvida era, assim, a partir do momento em que você está inscrita, você tem acesso sempre, assim, nas aulas, porque também é importante ter justamente ter acesso sempre, porque são processos longos. O projeto biográfico, por exemplo, eu diria que entre 9 meses e 1 ano. Para uma pessoa que tem mais tempo para se dedicar, que pode se dedicar, por exemplo, todos os dias, pode realizar o projeto em 3 meses, mas temos que ser realistas também, e para um trabalho bem feito, seguindo todas as etapas, todo o nosso passo a passo, eu sei que é um trabalho que pode demorar em torno de 9 meses. Por isso que a gente disponibiliza também as aulas para sempre. Se você quer ver, rever, quanto você quiser, não tem problema nenhum, tá bom? Não sei se tinha mais... Ah, sim, outra coisa importante que eu queria falar, que embora o curso já é gravado, a gente está sempre disponível para esclarecer algumas dúvidas, porque às vezes, o curso já está gravado, e se eu tenho uma dúvida, o que acontece? Eu fico aqui com a minha dúvida? Não. A gente responde todas as suas dúvidas. Para os 20 primeiros alunos do curso, a gente vai fazer uma mentoria em grupo, para justamente esclarecer dúvidas, e para os 5 primeiros, vamos dar uma mentoria de 1 hora individual. Ou seja, se, por exemplo, vamos dizer, você, Kátia, você faz parte das 5 primeiras alunas, você tem acesso a 1 hora de mentoria com a gente, para esclarecer dúvidas sobre o processo, se é sobre a montagem do genossociograma, por exemplo, ou se durante o processo você está escrevendo o seu texto e você tem alguma dúvida, não sei, você pode, por favor, ver a estrutura, os capítulos, faz sentido, eu tenho uma dúvida, tenho essa história, mas eu não sei se é bom contar ou não. Você vai ter essa possibilidade de perguntar para a gente tudo sobre o projeto. Mônica, você quer complementar? Não, é isso, você já falou tudo. Eu não falei tudo, não. Não, você falou sobre o que ela perguntou, sim, né? Porque os cursos, eles têm esse período, né, que você pode rever o curso quanto tempo você quiser, né? Tá tudo gravado, mas tem um espaço para tirar dúvidas, assim como ela colocou. Então, você pode estar em contato com a gente também, né? Sim. Amanhã, então, amanhã é Black Friday, né? Então, só amanhã a gente vai dar um desconto de 50% para o curso. Como já falei, os
5 primeiros alunos inscritos vão ganhar esse acompanhamento, 1 hora de acompanhamento individual, e os 20 primeiros um acompanhamento em grupo de 1 hora. A gente também tem um grupo WhatsApp dos alunos. Acho que pode ser interessante entre vocês se perguntarem sobre os seus projetos, como está avançando. E não é só para compartilhar só nos assuntos, assim, para compartilhar no assunto do grupo, mas também eu acho interessante para quem deixou de lado, talvez, um pouco o projeto, e uma pessoa envia uma dúvida no grupo, eu deixei o projeto do lado, agora aquela pergunta, estou lembrando que eu preciso continuar também, porque é importante sempre ficar animado, né? Porque quando é um projeto, como é um projeto tão importante, é importante não desistir, justamente ir até o final e até a diagramação do livro, que a gente, como já falei, a gente disponibiliza esse modelo de livro para vocês conseguirem fazer a diagramação. Então, chegou a hora, né? Chegou a hora de começar, já, talvez muitas pessoas já começaram a trabalhar sobre ou um projeto, um trabalho de psicogenealogia, ou outros começaram talvez a pensar em registrar a história ou a história de uma pessoa da família num livro. Então, eu acho que agora é uma boa oportunidade para vocês de começar. E eu queria também falar uma coisa, como a gente vai disponibilizar esse curso juntas, a gente vai vai disponibilizar o curso para se inscrever apenas 1 semana, porque daí a gente consegue cuidar de cada aluno e dar atenção para cada um. Então, por isso que a gente vai deixar apenas essa semana as inscrições abertas. Tá? Eu só vou aproveitar aqui para lembrar, porque quando você fala ali, chegou a hora, né? E o que eu acho importante, porque quando a gente está fazendo lá o curso de psicogenealogia, muita gente fala assim, nossa, tanta coisa que eu já descobri da minha história familiar, isso dá um livro. E realmente, né? Não dá um só, dão vários livros. E se a gente realmente parar para escrever, com essa metodologia organizando tudo, a gente vai ter vários livros da nossa história familiar, e não só da nossa história familiar, né, de cada pessoa da árvore, de quem a gente quiser escrever, mas a gente pode escrever também de situações. Eu acho que você mencionou ali sobre a questão da história de empresa, que era o que estava no teu vídeo lá no início, né? Então, a gente pode escrever sobre a história de empresa, sobre a história de um negócio, que pode ter sido um sucesso, mas um negócio que também não deu certo. Quando eu falei que eu fiz doutorado em criatividade, a gente trabalhava muito isso, as histórias de fracasso que a gente aprendia, o quanto a gente às vezes se bloqueia para falar de criatividade, até mesmo para escrever o livro, porque a gente diz que eu não sou criativo. E quando a gente para se dedicar para ver, a gente se surpreende. Então, quanto de informação a gente tem e a gente deixa isso se perder, né? Então, é muito valioso. Nós temos uma trajetória de vida maravilhosa, gente. O fato de existir, de passar por tantas coisas na vida, né, e de uma forma única, porque cada um tem o seu olhar diferente. Então, eu acho que isso que conta quando a gente começar a escrever um livro, a retratar essas nossas experiências de vida, e a gente vai ver o quão valioso foi a nossa trajetória, e por que não deixar isso registrado, né? Então, eu acho que é um convite para que vocês escrevam. Isso é uma das coisas que eu falo muito para os alunos da formação de psicogenealogia: escrevam, né? Escrevam, porque é extremamente importante a gente ter essas informações, tá? Eu queria só complementar, porque escrever não é uma tarefa fácil e muitas pessoas acabam desistindo justamente por não ser escritor profissional.
mas eu falo sempre o seguinte, hoje, se você teria acesso ao registro, por exemplo, do seu avô ou bisavô, talvez não vai ser escrito de uma forma assim, profissional, talvez vai ter alguns erros de português, mas olha, seria um tesouro mesmo assim, né? Ter acesso a esse registro. E aí, a gente sempre também lembra que hoje em dia, até a DACAP faz o acompanhamento também, mas tem muitos profissionais que fazem revisões de texto. Então, acho que não pode ser uma coisa que pode atrapalhar o projeto. Ah, não, eu não sei. Já a gente dá muitas dicas no curso. E também tem que sempre pensou hoje. Eu, por exemplo, eu tenho a biografia da minha avó. Ele não foi escrito por um grande escritor, mas eu tenho o livro da minha avó e eu tenho todo registrado para deixar depois para as minhas filhas também. Isso é muito lindo. São projetos lindos porque são experiências que você vai compartilhar sempre pensando em você e nas outras pessoas da família. Assim que é uma experiência incrível. Não só o resultado, mas também todo o processo. Foi o que eu queria dizer. O resultado vai ser lindo, mas o processo também. É isso. Bom, eu vou agradecer a participação de todos aqui, né? Quem tiver dúvidas pode entrar em contato com a gente, para a gente falar sobre o curso, sobre os projetos, né? Quiser mais informação, tá?